Mais um indicador aqui tão importante quanto os outros, que é a dívida líquida sobre o EBITDA. Vou te explicar qual que é a diferença um do outro aqui e como a gente faz esse cálculo, tá bom? Gente, esse indicador aqui, tá? Ele vai medir a capacidade que uma empresa, eu acho que vai aparecer o slide aqui, que uma empresa tem de honrar os seus compromissos. Eu sempre coloco esse exemplo aqui, né, para facilitar o raciocínio. Vamos supor que você vai comprar uma empresa, 100 mil reais é o valor dela. Vamos colocar um carro aqui. Vamos lá, você vai vender teu carro ou comprar um carro, né? O cara tá vendendo um carro por 30 mil. 30 mil reais ele quer vender esse carro. Você vai lá e compra esse carro. Só que de documento, né, de multa, um monte de coisa, ele tem 10 mil reais de multa. Então, você comprou um carro por 30 e de brinde veio aí uma dívida de 10 mil. Então, praticamente você gastou 40 mil aí, né? Literalmente você gastou 40 mil para ter esse carro todo quitadinho. A empresa funciona a mesma coisa. A empresa funciona a mesma coisa. Então, quando nós vamos, né, a gente está comprando uma ação, o que a gente está fazendo? A gente está sendo sócio dessa empresa. Vocês viram lá no módulo lá de ações. A gente está se tornando sócio dela. Se eu estou me tornando sócio dela, eu estou comprando também a dívida dela. Então, esse indicador aqui, ele mede a eficiência que a empresa tem de honrar as suas dívidas, tá? Vou explicar um pouco mais sobre ele. Olha só, primeiro de tudo, você precisa entender o que é dívida líquida. O que é dívida líquida, Alex? A dívida líquida, gente, é o caixa, né? Eu coloquei aqui sobre, mas não é sobre, é subtraído, menos aquilo que a empresa deve. Vou colocar aqui um exemplo nosso. Vamos lá que você tem aí na tua casa 10 mil reais. Você tem 10 mil reais guardadinho na poupança, bonitinho, né? Mas você tem uma dívida com um banco, um cartão de crédito de 5 mil reais. Então, o teu caixa é 10 mil, só que a tua dívida é 5 mil. Se você subtrair a dívida bruta, que é 5 mil, menos os 10 mil que você tem no caixa, você tem uma dívida líquida nesse caso, negativa de 5 mil. Ou seja, o teu caixa é maior do que aquilo que você deve. Então, a dívida líquida é isso. É tudo que a empresa deve, né? Ou o contrário, melhor dizendo, é todo o caixa da empresa menos aquilo que ela deve. E aí a gente obtém a dívida líquida, ok? A EBITDA, gente, vou mostrar para vocês aqui o DRE, mas a EBITDA é o lucro que a empresa tem antes dos juros, impostos, amortizações e depreciações. É antes de tudo isso aqui. Aí nós encontramos o EBITDA, tá ok? Agora, olha só esse exemplo aqui que eu vou usar com vocês, né, sobre a dívida líquida. Na verdade, eu já usei esse exemplo aqui, então você já sabe o que é uma dívida líquida, né? Você já sabe que é o caixa menos o que a empresa deve, por exemplo. Agora, esse número aqui, eu já mostro para você um DRE. Esse número aqui é o que você tem que estar na mente de vocês, quando vocês olharem esse indicador, tá? Até que ponto é segura essa dívida? Existe um tipo de contrato, não lembro o nome, mas é Convenience. O nome do contrato é Convenience. Que contrato é esse, Alex? Quando uma instituição vai emprestar dinheiro para uma grande empresa, eles firmam esse contrato. Ou seja, a instituição está dizendo o seguinte: eu vou te emprestar tanto, o valor que você está pedindo, só que se você passar de duas vezes e meia esse indicador aqui, dívida líquida sobre a EBITDA, eu tomo meu dinheiro de volta. Então, isso aqui é para a organização financeira, por exemplo, a instituição financeira, se resguardar. Ou seja, se a empresa estiver trabalhando acima de duas vezes e meio, ela tá muito alavancada, ela está em risco. Escrevam isso, decorem isso. Se estiver acima de duas vezes e meio, ela está arriscada demais, é muito arriscado investir nessa empresa. Agora, se estiver abaixo de duas vezes e meio, é uma dívida controlada. Porque a gente sabe que muitas empresas elas têm dívidas positivas ou negativas. Né? Dívida negativa é aquela que a empresa tem caixa maior do que a sua do que a sua dívida bruta. Dívida negativa é aquela que a empresa tem mais dívida do que caixa. Então, se tiver abaixo de duas vezes e meio, é uma dívida controlada, tá? Eu vou mostrar aqui o DRE para vocês, olha só. Aquilo que eu falei para vocês sobre o EBITDA, né? Olha só, tem a receita líquida da empresa, tudo aquilo que entrou na empresa. Aí vem os custos, depois dos custos vem o lucro bruto, aí vem as despesas, receitas, né? Outras despesas como funcionários, etc. Aí vem o EBITDA. O EBITDA é o lucro antes, né? Aqui, ó, dos impostos, etc. Então a gente vai pegar o EBITDA, né? E a dívida aqui, ó, a dívida
né, vamos dividir sobre o EBITDA, e aí a gente tem aqui, ó, embaixo, né, a dívida líquida sobre o EBITDA. Nesse caso, ó, nesse exemplo aqui, está batendo 1,44. Agora vamos usar na prática aqui. Ó. Olha só, na prática. Eu vou pegar a Taesa. Vou pegar a Taesa, que a gente usou o exemplo passado. Olha só. Cadê o indicador de dívida? Está aqui embaixo. Olha só a Taesa. Dívida líquida, perceba, sobre o EBITDA. Olha só, a gente sempre tem que olhar os últimos 5 anos. Ó. Em 2022, ela trabalhou um pouco alavancada, 2,87. Perceba que foi um pouco maior de 2,5 vezes do que aquele número que nós temos. Olha só, em 2021 trabalhou muito abaixo, 2020 muito abaixo, 2019 ela trabalhou bem acima, bem arriscado. Então, a dívida líquida significa isso aqui, a capacidade que a empresa tem de honrar os seus compromissos, né, financeiros, as suas dívidas, melhor dizendo, tá? Então, você olha, o bom é que você não precisa fazer o cálculo, gente. Quando você entra num site como esse ou qualquer outro, tem o Status Invest, né, tem o Investidor 10, tem vários sites, né, tem o próprio site da RI da empresa. Então já vem o número ali para você não precisa fazer conta. Esse é o bacana dos indicadores. Então, resumindo tudo isso aqui, deixa eu fechar aqui, resumindo tudo isso aqui, a dívida líquida sobre o EBITDA é a eficiência, é a capacidade, melhor dizendo, que a empresa tem de honrar a sua dívida em relação à sua receita, à sua empresa, tá? E aí, até que ponto vale, até que ponto é seguro essa dívida? Nós explicamos que tem que estar abaixo de 2,5 vezes desse indicador, tá bom? Vamos para o próximo indicador aqui.